chora amargamente. Amados, como será que estava, né? A reflexão que eu quero fazer com vocês é justamente essa. Pedro, ele era esse sujeito que estava com Jesus, que caminhava com Jesus, que dizia ser amigo de Jesus e que dizia ir até as últimas consequências com Jesus. De repente esse Pedro nega Jesus, esse Pedro deixa Jesus sozinho, e depois esse Pedro ele vai embora. E a partir de agora, quem é esse Pedro? Quem é esse sujeito? Quem é esse homem que negou? Como está, né? Quais seriam aí as inquietações do coração do Pedro? Que se passava aí dentro do coração desse homem, que de repente disse um monte de coisa, prometeu um monte de coisas ali para Jesus e para os discípulos, e quando a coisa acontece, quando o calo aperta, quando Jesus é preso, ele vai embora. Acho que no mínimo ele estava frustrado com ele mesmo, não? Acho que no mínimo ele estava muito chateado com aquilo que ele mesmo tinha feito. Acho que ele estava possuído ali de um sentimento de profundo remorso, de profundo arrependimento, frustração, tristeza. Puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Isso acontece às vezes com a gente quando a gente magoa alguém que a gente não queria magoar. Não sei se acontece só comigo, talvez aconteça com vocês também, mas acontece. De repente aquela pessoa que você preza tanto, de repente você magoa essa pessoa. De repente você trai essa pessoa. De repente você fala uma coisa que você sabe que vai ferir essa pessoa, só que daí você já falou. Você fala, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Olha a frustração. Olha esse sentimento, né? Amargo, né? Como o próprio texto lá de Mateus fala, esse sentimento amargo que faz com que nós fujamos. Pedro fugiu, né? Quando Pedro nega, ele vai embora. E quando nós também estamos em situação parecida, nós também fugimos. Quando nós magoamos alguém que amamos, fugimos da presença dessa pessoa. Quando nós temos a convicção de que magoamos ao Senhor, não que Ele seja possível de ser magoado, mas quando enfim, nós estamos em desacordo com a vontade dEle, o que fazemos? Fugimos. Assim como Pedro. Assim como Pedro fez. Quantos Pedros? Quantas vezes eu não fiz como Pedro? Quantos Pedros nós temos aqui essa noite? Quantas vezes eu não magoei pessoas que eu amo? Fiquei frustrado por isso. Mas não tive coragem de chegar nessas pessoas. Quantas vezes eu não me coloquei diante do Pai falando que a minha vida, a minha conduta, o meu procedimento seria de acordo com aquilo que Ele quer. No entanto, não fiz. Frustração diante dele. O que eu fiz? Fiz como Pedro. Eu fugi. O que nós fazemos em situação parecida? Nós fugimos. Nos escondemos. E nesse exato momento, nós encontramos uma ênfase retumbante e maravilhosa no texto que nós lemos. Nós observamos que quando o anjo anuncia ali a ressurreição de Jesus, a vitória plena do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o diabo, quando Jesus de forma retumbante completa de forma plena a obra de redenção, Ele avisa aqueles que o amavam, aqueles que o seguiam, para que o fossem encontrar. E de forma graciosa e maravilhosa, o anjo fala, e a Pedro. Amados, quantas vezes, em situação parecida, nós também estamos longe daquilo que Deus quer, longe daquilo que Deus deseja, longe dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. E quantas vezes Ele fala, vai ao Kim, vai a Pedro, avisa ele. Avisa ele que eu venci. Avisa Pedro que
se as minhas promessas se cumpriram. Avisa Pedro que eu disse que ia morrer, mas que eu também disse que ia ressuscitar. Vai a Pedro e avisa ele. Amados, um movimento de profunda graça, misericórdia, amor, compreensão. Nós observamos nessa ênfase do anjo em avisar aquele que havia traído, em avisar aquele que havia abandonado a Jesus, aquele que havia prometido mundos e fundos, que disse que ia até a morte. Vai a Pedro. Amados, nós fugimos. Quantas vezes nós fugimos? Quantas vezes nós, frustrados, tentamos nos esconder? Quantas vezes nos entristecemos com a incoerência da nossa própria existência, com a fraqueza da nossa vida? E quantas vezes nós encontramos um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de perdão, cheio de alegria, nos encontrando. E de forma enfática, assim como é o texto, nos buscando. Vai a esse pequenino, vai a esse meu filho, e avisa ele. É isso que Pedro fez. Aliás, é isso que o anjo fez, amando Jesus. Pedro já tinha ido embora. Se vocês observarem um texto muito precioso, abram as suas Bíblias aí em João, capítulo 21. João capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro. O que ele falou? O que ele falou? Vou pescar. Eu vou pescar. Foi muito bom, sabe, gente? Foi bom estar com vocês aí esses 3 anos. Foi legal seguir a Jesus. A gente aprendeu muita coisa. Foi muito interessante, foi muito importante. Mas, quer saber de uma coisa, gente? Eu vou voltar. Voltar a ser quem eu era. Esse sonho aí de ser cristão, ser discípulo, não deu certo. Deixa eu voltar a pescar. Deixa eu voltar àquilo que eu fazia antes. É esse Pedro que Jesus está buscando. É esse sujeito que já tinha entregado os pontos. É para esse sujeito que Jesus fala: avisa ele. Avisa ele. Quantas vezes a gente não pensa assim, né? Da gente mesmo, às vezes. Acho que não dá mais. Acho que não tem como. Isso aí, né, eu ia usar aqui um ditado popular, mas não vou usar. Não tem um ditado popular assim? Para defunto, como é que é? Para defunto ruim? Você não sabe esse ditado? Eu sou péssimo em ditado popular. Sempre quando você está eu esqueço. Para defunto ruim, nem vela braba resolve, não assim, não tem uma coisa assim? Isso! Quem falou? É isso, irmão, é isso mesmo. Não adianta queimar vela com defunto ruim. Claro que ninguém queima vela para defunto nenhum. Mas é um ditado aí popular, né? Popular. E às vezes a gente pensa assim, também quer saber, isso não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Esse sujeito não tem mais jeito. Essa situação não tem mais jeito. Eu não tenho mais jeito. Não tem mais jeito. Entanto, encontramos Jesus, dizendo: vai e avisa Pedro.